Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 12 de julho de 2021. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial. Aproveito para desejar uma semana tranquila e em paz para todos. Abro essa edição informando que a vacinação foi retomada ainda no sábado, esse final de semana, dia 10. E as unidades de saúde do município estão vacinando pessoas com 34 anos de idade. E pela programação da prefeitura, o dia de hoje ainda está programado para essa faixa etária. Bom, na nossa abordagem de hoje eu falo sobre o valor do amanhã. Parece ser uma questão complexa, né, que começa muito cedo na infância, né, passa pela juventude, pela fase adulta, né, e isso pode contribuir para o sucesso ou o fracasso do indivíduo, né, claro, depende de como ele foi preparado nesse sentido para enfrentar as adversidades da vida. E nesse sentido, para falar sobre esse tema, aproveito uma análise do professor e economista Eduardo Gianetti, que fala justamente sobre essa questão, o valor do amanhã, tema de uma ampla reflexão, né, na qual ele traz uma série de observações sobre os elementos que podem levar ao fracasso ou ao sucesso. Trago detalhes depois dos nossos patrocinadores. Logo, a VL Piscinas apresenta uma belíssima promoção de móveis e produtos para a sua piscina. Enquanto a promoção não chega, aproveite a assessoria da VL para fazer a reforma ou a construção de sua piscina. Isso mesmo, a VL cuida de tudo para você, da reforma, construção, manutenção, e dos produtos também. Na VL é assim. Tudo o que você precisa num só lugar, produtos, serviços e manutenção, sempre à sua disposição. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo, além de preço e qualidade, preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com Valdson. Agora, em se tratando de assessoria empresarial e condominial, você fala com a Contadata, que acaba de disponibilizar mais uma ferramenta para os seus condomínios. O aplicativo Com21, mais facilidade, mais comodidade para os clientes Contadata. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você está com dificuldade de alugar o imóvel que você deseja, a Valor Imobiliária tem a solução. Na Valor você pode alugar sem fiador, sem caução e sem burocracia. A Valor tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bom, meus amigos, o professor e economista Eduardo Gianetti é autor de alguns livros marcantes, todos com reflexões valiosas sobre o valor da vida, né? E como encarar os desafios que surgem em nosso cotidiano para ser bem-sucedido. Com essa análise, ele mostra que tanto o fracasso quanto o sucesso fazem parte de questões intrínsecas e idiosincráticas que determinam o modo de evolução de cada indivíduo. Fracassar não significa desistir, desencorajar-se ou interromper o processo de empreender. Muito pelo contrário, serve como estímulo para recomeçar novos projetos. Nesse sentido também, o fracasso ou o sucesso de um indivíduo independe do componente político. O que importa, na realidade, é se você teve o amparo e o acompanhamento necessário para desenhar, projetar e construir sua trajetória de vida, ainda que haja tropeços nessa caminhada. Vamos acompanhar a análise do professor Gianetti. A grande pergunta, investigadores em vários campos do conhecimento vêm se fazendo é:
por que os indivíduos se diferenciam tanto em relação às escolhas no tempo. Por que alguns indivíduos são capazes de fazer enormes sacrifícios no presente, tendo em vista benefícios futuros, ao passo que outros, ao contrário, são extremamente imediatistas e sucumbem a todo momento às tentações do presente, muitas vezes metendo os pés pelas mãos e incorrendo em enormes custos futuros. De onde vêm as diferenças manifestas de preferência temporal e de psicologia temporal que nós observamos entre indivíduos e entre sociedades, no agregado? Sociedades que poupam, sociedades que se endividam, sociedades que investem no seu amanhã, sociedades que têm o maior descaso e total inconsequência em relação ao seu próprio futuro. Como entender essas diferenças no tocante a padrões de escolha intertemporal? Como eu disse, esse é um assunto que hoje é objeto de investigação científica em muitos campos do conhecimento. Eu vou trazer para vocês alguns resultados que eu considero muito expressivos, muito importantes e que podem nos ajudar depois a pensar a questão do empreendedorismo também. Primeira observação, o primeiro resultado que eu acho interessante. As preferências temporais dos indivíduos, vamos olhar para os indivíduos primeiro, depois eu vou falar alguma coisa sobre o coletivo, sobre os agregados. A psicologia temporal dos indivíduos não é uniforme no ciclo de vida. A cada etapa do ciclo de vida, infância, juventude, maturidade e velhice, corresponde uma maneira peculiar de perceber o tempo e corresponde um modo dominante de fazer escolhas no tempo. A nossa psicologia temporal, tanto a maneira como se percebe o tempo, quanto a forma de distribuir valores no tempo, ela é muito dependente da etapa do ciclo de vida em que o indivíduo se encontra. E as etapas do ciclo de vida, bem configuradas e bem definidas, são 4. Infância, juventude, maturidade e velhice. Vamos falar um pouco de cada uma dessas etapas, mas eu vou calcar principalmente na infância, porque é na infância que as coisas decisivas e formativas normalmente acontecem na trajetória dos indivíduos. Um pesquisador norte-americano chamado Walter Mischel, da Universidade de Colômbia, desenhou um experimento chamado teste de gratificação postergada, que ele aplicou exaustivamente, e depois foi replicado por muitos outros psicólogos experimentais, em crianças de 4 a 12 anos. Como é que se realiza o teste de gratificação postergada e que tipo de mensagem ele nos traz? Esse teste tem o seguinte formato. O adulto entra com uma criança numa sala e mostra para ela 2 opções. De um lado, uma unidade do chocolate que ela mais gosta e do outro lado, 2 unidades desse mesmo chocolate. O adulto diz para a criança o seguinte: você tem aqui um sininho, eu vou me retirar da sala. Se você tocar o sininho, eu volto imediatamente e você ganha um chocolate. Se você quiser ganhar imediatamente um chocolate, a coisa é tranquila. Você toca o sininho, eu volto e te dou. Se você esperar que eu volte sem tocar o sininho, quando eu voltar, você ganha 2 chocolates. Se você aguentar firme, não tocar, no momento em que eu voltar, 2 chocolates na mão. 100% de juro real. Nem o Banco Central do Brasil, nos áureos tempos, deu essa mamata. Você dobra. Bom, aos 4 anos de idade, nenhuma criança suporta os 20 minutos que são o intervalo do experimento, todas elas tocam o sino. Mas, e é um grande mas, ponham letras garrafais nesse mas, o tempo que uma criança aguenta aos 4 anos de idade, antes de tocar o sininho, é muito variável. E isso terá implicações para o resto da vida. Mesmo aos 4 anos. Aos 12 anos de idade, e esse é um dado importante, 60% das crianças não tocam o sino. Esperam que o adulto retorne e entregue os 2 chocolates. Também só faltava o adulto voltar e não entregar os 2 chocolates. Aí nós estaríamos definitivamente no Brasil, né? Fez todo o sacrifício bonitinho, na hora da recompensa da espera, não, peraí, tal. Problema das instituições. Se não há confiabilidade nessa troca intertemporal, complica a operação. Mas, até onde eu sei, no experimento,
o adulto dá os 2 chocolates para a criança, né? Ela é recompensada pela sua capacidade de espera. Aí apareceu o resultado que mais me chamou a atenção. Foram fazer estudos longitudinais, ou seja, acompanhar a trajetória de vida das crianças que aos 4 anos participaram do teste de gratificação postergada. E descobriram uma coisa extraordinária. As crianças que aos 4 anos tinham maior capacidade de espera, demoraram mais tempo antes de tocar o sininho, tiveram melhores notas no ensino fundamental, entraram em maior número na faculdade, se envolveram em menos casos de alcoolismo, abuso de drogas, delinquência e conflitos familiares sérios. Ao contrário, todas as crianças que se revelaram muito impulsivas aos 4 anos de idade, estatisticamente, tiveram piores notas, entraram menos na faculdade, se envolveram em mais encrenca ao longo da vida, comportamentos ligados à impulsividade. É possível prever estatisticamente trajetórias de vida a partir da capacidade de espera de uma criança aos 4 anos de idade. Deixe-me frisar o estatisticamente. Nós estamos falando aqui de lei dos grandes números, padrões. Não adianta chegar em casa e colocar o filho ou o sobrinho para fazer o teste de gratificação postergada. Não vai dizer muita coisa. Tá? Porque cada indivíduo é irredutível na sua singularidade e vários outros fatores se compõem para determinar as trajetórias. Nós estamos falando de um padrão estatístico que se verifica nos grandes números por conta desse teste. A indagação que surge em seguida, evidentemente, é como entender o fato, empiricamente observável, de que aos 4 anos de idade já se manifeste uma diferença relevante em capacidade de espera, com implicações para traços de comportamento que acompanharão o indivíduo para o resto da vida. Como entender esse fato? Tem 2 possibilidades puras, ou então é uma combinação das 2 coisas, o que provavelmente é o caso. Ou é nature, genética, a pessoa já nasce com uma capacidade de espera, dada algum tipo de formação natural, que ela herda, ou ao contrário, é nurture, não é nature, é nurture, é meio ambiente, é formação. É alguma coisa no meio, no espaço, no ambiente, na formação daquela criança, embora muito precoce, que se manifesta depois em uma maior capacidade de espera. As pesquisas que tentaram determinar até que ponto é mais uma coisa ou outra, chegaram a um resultado, foram feitas muitas variações, eu vou reportar apenas um resultado que eu achei interessante e que eu acho que tem muita coisa a dizer sobre o Brasil, né? Entraram em território perigoso, inclusive, muito delicado. Resolveram testar se crianças de diferentes etnias tinham comportamentos diferenciados em relação ao tempo. Por exemplo, será que crianças com ascendência asiática têm comportamento temporal distinto de crianças com ascendência africana? E resolveram testar isso empiricamente no teste. O resultado corresponde ao que nós intuitivamente esperaríamos. De fato, as crianças asiáticas têm maior capacidade de espera do que as crianças africanas. Isso significa, no entanto, que é genético? A resposta conclusiva é não. Por quê? E aqui apareceu um dado que eu achei muito interessante. Se você controlar estatisticamente uma única variável, desaparece a diferença entre as crianças asiáticas e africanas. Adivinhem qual é a variável que, ao ser estatisticamente controlada, uniformiza e não dá mais para distinguir a etnia da criança com base na sua capacidade de espera. A presença do pai no domicílio. Se você controlar pela presença da figura paterna, o pai biológico, morando na casa, não dá mais para perceber qualquer diferença entre crianças asiáticas e africanas. A estrutura da família se revela uma variável de primeiríssima ordem na formação das preferências temporais. Bom, meus amigos, essa é apenas a primeira parte. Tem muita história aí interessante com o professor Eduardo Janete. Ele continua na nossa próxima edição, na quarta-feira. Bom dia a todos e até lá.